Rapaziada, sarrafeiros na área aqui. E vamos falar sobre o líder do Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo, mais uma vez, mais uma vitória. A gente que apostou, não apostou, mas pelo que a gente tinha visto do Botafogo no Campeonato Carioca, das contratações que o Botafogo tinha feito, da falta de encaixe da equipe, a gente não apostava que estaria lá em cima, né? A gente até colocou eles ali, o Botafogo até numa briga mais embaixo da tabela, mas está superando as expectativas. Eu acredito que não vá brigar por título, mas eu acho que essa gordurinha que o Botafogo já fez vai impedir, provavelmente, de brigar lá embaixo, né, Eric? O que você acha? Se tem uma coisa que dá para tirar desse momento aí é que não vai jogar na parte de baixo da tabela, não vai correr risco de rebaixamento. Tem que acontecer algo impressionante para acontecer. Já aconteceu com outros clubes, né? Mas é difícil, né? Não, é uma mudança. Eu acho que o grande positivo que dá para tirar disso do Botafogo foi a manutenção do treinador, né? Óbvio que não é manutenção por manutenção, né? Até temos alguns exemplos aí que eu vou elaborar um pouco, mas que não é simplesmente dar tempo para trabalho, porque se o trabalho for ruim, não adianta dar tempo, né? Então. Você consegue ver, né? Você consegue ver quando o trabalho dá um sinal de melhora ou quando o trabalho está estagnado, e aí não adianta, né? E tem que tomar cuidado para não levar para nenhum dos dois extremos, né? Porque um lado é o resultadismo puro e simples, que no Campeonato Carioca teria derrubado o técnico do Botafogo. E o outro lado é o tempo por tempo. Tem que dar tempo, mas você vê que o time não evolui, quanto mais treina, pior fica. Grandes exemplos disso, Vitor Pereira no Flamengo e o Fernando Lázaro no Corinthians. Era muito claro que não ia sair nada daquilo ali. E aí os caras se apoiavam nesse discurso de que tem que dar respaldo, tem que manter, tem que dar tempo para trabalhar. Mas você tem que dar tempo para trabalho de qualidade, trabalho que existe. O grande acerto do Botafogo é esse, com o Luiz Castro. Se fosse pela visão meramente resultadista, ele já teria sido demitido. Você vê pressão de torcida, vê pressão de mídia e tal, que basicamente o nicho de pessoas mais ignorantes que tem. Então não dá para se levar muito em consideração para tomar decisões a respeito dessas coisas, e a grande vantagem do Botafogo hoje é ser controlado por uma SAF. É isso que eu ia te perguntar. É diferente, né? Do dirigente antigo que a gente estava acostumado já, né? Porque vai no oba-oba, né? O dirigente político, ele está no mandato ali, ele não tem nenhuma responsabilidade com as finanças do time, ele não tem responsabilidade com nada. Ele tem responsabilidade em daqui a 20 anos ter uma linhazinha lá dizendo que o time foi campeão, e aí entra no currículo dele. Só que quando não existe essa chance, como nesses exemplos que a gente citou, aí acaba jogando para a torcida. Tudo que é pressão de mídia, de torcida, o cara vai se ajustando ali para ficar com uma boa imagem, alguma coisa assim. Felizmente, no Botafogo, isso não acontece mais. Agora você tem uma gestão profissional, você tem uma gestão que é focada e baseada em resultados, porque é óbvio que a SAF quer fazer dinheiro, e para fazer dinheiro ela tem que competir, tem que ganhar título, tem que revelar jogadores, tudo isso gera dinheiro para o time. Então, uma gestão profissional caminha nesse sentido, e só tem coisas positivas para tirar disso. Né? Eu acho que o exemplo melhor aí para colocar é até a contratação do Tiquinho Soares, que já é um jogador que já está numa reta final de carreira, brilhou no Porto, em alguns outros times lá de Portugal, mas chegou aqui, a gente sabe que não chegou para ser revendido, né, até pela idade dele, mas ele tá fazendo gols, é um bom centroavante, e isso mostra que como você falou, a SAF não, lógico que pensa na venda de jogadores, no lucro, mas precisa do resultado em campo, precisa ter o Botafogo brigando lá em cima, competição. Imagine, classificar para uma Libertadores, o jogador vai valer muito mais. Então, eu acho que até dos três que foram os primeiros ali, grandes a fecharem a SAF, o Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo parece que tem um melhor trabalho. A gente não acompanha tão de perto, mas a gente vê, até pela escolha do Luiz Castro, um cara já experiente, rodado pra caramba, a manutenção do Luiz Castro, que eu acho que é um ponto fundamental, as contratações na janela, que eu acho que a principal foi ali no meio do ano passado, quando o Botafogo começa derrapando no Brasileirão, mas termina bem, brigando até quase o final ali por
vaga na Libertadores, e eu acho que esse ano é só a consagração do bom trabalho que foi feito lá atrás. Então eu acho que a gente não colocou o Botafogo brigando lá em cima, porque a gente sabe que existiam clubes com mais investimento, com mais jogadores, mais tempo juntos, mas eu acho que o Botafogo já superou essa fase, teria que acontecer uma tragédia para o Botafogo brigar lá embaixo. E se pega a sequência do Botafogo agora, vai pegar o América Mineiro, tem a Copa do Brasil também, deixou para trás ali uma vitória boa na Arena da Baixada contra o Atlético, mas está vivo na competição, e pega o América Mineiro pelo Brasileiro, depois pega o próprio Atlético Paranaense também pelo Brasileiro. É uma sequência que o Botafogo já vai, estamos na 8ª rodada ainda, né? Mas já vai se garantindo como briga pela Libertadores, eu acho, no mínimo, né? Sim, e chega com moral, né? Só pela passagem do Fluminense aí. Sem falar no clássico, né? Sem falar no clássico. Muita moral para a equipe. Então, assim, considerando tudo isso que a gente já comentou, ainda assim, ninguém acha que coloca o Botafogo para disputar o título. Mas, como você disse, muita coisa pode acontecer. O ano passado, o Corinthians ficou boa parte lá em segundo e todo mundo falava, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. De fato caiu, mas não caiu tanto assim. Então, de repente, o Botafogo consegue sustentar isso muito mais até na fraqueza dos adversários, na desorganização dos adversários, como o próprio Fluminense agora, que parece que o Flamengo escancarou como que se joga contra o Fluminense, né? Mas pela sua própria organização também. Para mim, o ponto principal disso tudo é o técnico. Quando a gente enaltece a manutenção, é ótimo, sim, é importante, mas mais importante do que isso é o critério para contratar, que você comentou. O Luiz Castro foi um cara estudado, foi um cara analisado e foi um cara escolhido, não era quinta opção, como o Abel Ferreira no Palmeiras, não era o cara que veio só por nome, como o Vitor Pereira no Corinthians. Veio pelo projeto, né? Para o Flamengo, por motivo nenhum, porque ele fez um trabalho horroroso no Corinthians. Então, quando você faz uma boa contratação, aí sim ela merece tempo para ser desenvolvida. O campeonato estadual foi, de fato, um fracasso. Performance... Mas como pode ser, resultado, né? Mas o estadual tá aí para... Não serve para nada. Pré-temporada. Não serve para nada. O Flamengo chegou na final do estadual e hoje joga um futebol muito pior do que o Botafogo. Então não faz tanta diferença assim. O importante é organizar o time. Para mim é o que você falou. O estadual é pré-temporada, ele serve para você montar o time, organizar e definir o que vai ser feito para a temporada. Tem times que ganharam o estadual que não aproveitaram essa oportunidade. Grêmio e outros. Agora... O Botafogo foi muito mal em matéria de resultado no estadual, mas parece que tirou coisas positivas disso. E isso é o grande mérito de uma contratação bem feita, que geralmente só se vê com uma gestão profissional, não política e não populista, de jogar nome para a torcida e tudo isso. Então, foi analisado, foi escolhido por competência e o resultado a gente está vendo agora. E eu acho que o melhor de tudo ainda, não só a escolha, a competência do Luiz Castro, mas o próprio Luiz Castro abraçou o projeto. Eu lembro dele chegando no Botafogo, já falando de Nilton Santos, dos ídolos do Botafogo, que ele já conhecia lá de Portugal. Então, o cara abraçou o projeto, então foi um casamento bom para todas as partes e que agora está dando resultados. E vamos ver, né? Vamos ver se o Botafogo vai conseguir se manter. No topo eu acho difícil, mas eu acho que vai... Já passou daquele negócio de meio de tabela para baixo, é meio de tabela para cima, e se continuar aí com essa moral aí que as vitórias vão dando, com certeza, às vezes o time nem é tão bom, mas encaixou de um jeito, os jogadores estão se acertando em campo e vai conseguir bons resultados, e tenho certeza que e também a ponto de nem ser tão relevante, que o único jogo do Campeonato Brasileiro que eles não venceram foi contra o pior time do Campeonato Brasileiro, né? Então, mas isso acaba sendo irrelevante, isso vai acontecer, nenhum time vai oscilar, vai ganhar 100% dos jogos, isso faz parte. Não pode ser contra o Goiás, né? Mas ao mesmo tempo depois joga, acho que teve muito mais demérito do Fluminense do que mérito do Botafogo nesse último enfrentamento aí, mas é o resultado. No fim das contas, a performance é o que leva ao resultado, mas o resultado é o que importa. Essa é a magia do futebol. Mas, torcedor, comenta aí o que vocês têm achado desse início de Brasileirão do Botafogo. Dá para se manter lá em cima? Dá para sonhar com o título brasileiro? Deixe seu like, se inscreve no canal e tamo junto. Até o próximo. Valeu!